Olá, boa noite a todos. Hoje vou estar aqui a gravar mais um podcast sobre as desculpas que nós damos a nós próprios para não evoluirmos. O propósito desta live e deste podcast é falarmos sobre estas etapas do despertar espiritual, que é muito interessante, que nós saímos de um estado de piloto automático, de um estado em que estamos adormecidos, para começar a questionar. E quando nós começamos a questionar, vem muito esta informação de quais são as desculpas que eu estou a dar a mim própria para impedir a minha evolução. E nós muitas vezes não pensamos sobre isso, e por isso é que eu quero vos lançar este desafio de pensarem o que é que vocês estão a fazer, qual é a história que vocês estão a contar à vossa mente que vos impede de evoluir. Quais são as crenças que vocês pensam, que acham que são verdade, e que é por causa disso que também não evoluem. E é muito importante, quando nós já estamos neste estado acordados, digamos assim, em que já sabemos que queremos uma vida melhor, em que queremos evoluir, é bem importante nós questionarmos sobre: isto é uma história da minha mente ou de facto isto é verdade? Porquê? É importante aqui dizer que nós somos condicionados pelo meio. E o meio em que nós estamos, eu falo que é o consciente coletivo. E portanto, o que é que acontece? Nós somos atraídos por ressonância para essa forma de pensamento, porque são muitas pessoas a pensar igual, e é muito importante, quando nós estamos neste nosso processo, de entender se nós somos igual àquele pensamento ou não. Eu posso vos dar um exemplo já, que é: eu quero alugar uma casa, né? Então, quando eu digo a alguém eu quero alugar uma casa, a primeira coisa que me dizem é: está tudo muito caro. E aqui eu congelo e questiono: mas está caro para quem? Quem disse que está caro? O que é estar caro? Entendem? Eu não aceito só a premissa de está caro. Eu continuo a questionar. E eu, efetivamente, tinha encontrado um apartamento para mim, ou um T2, por um valor super, super acessível. Então, muitas vezes, o que é que eu penso? E aqui abro já para a forma que eu olho para as desculpas. As desculpas para mim não são um impedimento. Ponto final. Se alguém me diz assim: está tudo caro, eu só penso: o universo é de infinitas possibilidades, então mostra-me as opções. E nisto surgiu essa casa, esse T2, por 600 euros, enfim, num condomínio com piscina, nananã, Matosinhos. Porquê? Porque eu atraio aquilo que eu sinto. Energeticamente, a casa veio para mim. Só que eu fiz um inner dance no dia 14 de janeiro e eu saí de lá e entendi: ok, tudo mudou. Então a minha energia mudou, os meus desejos mudaram e aquela casa já não estava compatível comigo por algum motivo. E quando eu fui visitar, confirmei aquilo que eu achava. E está tudo certo, tá? Ok, ainda não é o momento, a casa mais alinhada vem para mim e eu tenho tempo, eu tenho paciência, porque eu sei que tudo acontece no tempo divino, mas sem desculpas. Eu assumo a responsabilidade. A minha energia mudou, a minha frequência energética mudou, então neste momento eu já não quero ir para aquela casa e eu vou atrair outra. E tenho atraído outras, e tem sido uma experiência muito engraçada que eu depois quero partilhar convosco. Mas eu não digo que está tudo caro em Portugal. Eu digo: ok, o que for para mim está alinhado comigo. Eu vou pagar a casa que energeticamente está alinhada comigo. Não me interessa o valor, porque eu sei que se o universo, se eu sinto que é aquela casa, eu sei que é minha. E aí eu assumo a responsabilidade. Eu sei, eu consigo pagar e não há como. Só que nós muitas vezes dizemos: ai não, aceita qualquer coisa, porque está tudo caro. Se vem uma casa com valor mais acessível, diz logo que sim. Não! E esta aqui é a grande questão. Nós não temos que aceitar as migalhas, nós temos que saber o que é que nós desejamos e o que é que nós somos e o que nós queremos e o que a nossa alma sabe que é possível. Então eu dou constantemente saltos de fé, porque eu sei que é possível. E quando algo vem que eu desejo e eu começo com as desculpas de ai não, se calhar é caro, ai não, se calhar não dá,
existe sempre mais uma opção. Sempre mais uma opção, não há como. Quem está aqui a ouvir, quer no podcast, quer aqui na live do Instagram, lembrem-se sempre, há sempre mais uma opção. E é muito engraçado entender que eu tenho vários clientes, né, que falam comigo, principalmente sobre agora o curso Inner Dance. As pessoas querem continuar numa caixinha. As pessoas querem continuar a contar-me uma história. Eu não posso ir porque não posso deixar o meu trabalho. Eu não posso ir porque tenho filhos. Eu não posso ir porque é um valor que eu não consigo pagar. Eu digo, não, realmente, não podes ir porque não estás preparada, não é? Porque as pessoas continuam a dar desculpas externas. E o Inner Dance é responsabilidade pura. No limite diz assim, ainda não estou pronta, ainda não é o momento, ainda não é prioridade na minha vida. Agora, dizerem essas desculpas todas, é que imagina, tudo é mais importante do que a sua própria evolução. E as pessoas nem questionam isto. Como é que um trabalho é mais importante que uma evolução? Aqui a Luísa está a dizer, já deveria ter ido no dia 11 de janeiro, será autossabotagem, não se estão a respeitar. Eu não sei até que ponto as pessoas têm essa consciência e por isso é que eu trago esta live para aqui, este podcast, porque é muito importante as pessoas pensarem que como é que um trabalho pode ser mais importante que a minha evolução? Como é que dizerem eu não tenho dinheiro e aceitarem só que não têm dinheiro para a não evolução é ok? Como é que podem dizer só porque eu tenho filhos? Porque as pessoas que dizem eu tenho filhos, eu não posso evoluir ou eu não posso fazer determinado curso, elas nem entendem ou nem integram ou nem sentem o peso que estão a pôr nos filhos. Olha o que é que aqueles miúdos sentem. A minha mãe não evolui por minha causa. Como é que querem que os miúdos, quando chegarem a adultos, qual é a informação que passa? A minha mãe não evoluiu por minha causa. E eu sinto que esta falta de questionamento é uma questão séria. Porquê? Porque a sociedade diz que é ok dizermos assim, eu não vou fazer algo porque eu tenho filhos, eu não vou fazer algo porque eu tenho contas a pagar, eu não vou fazer algo porque não tenho dinheiro, eu não vou fazer algo porque eu tenho muito trabalho, não é? Eu nem posso ir de férias porque tenho muito trabalho. Então é muito engraçado como as pessoas, quando querem, vão buscar essas desculpas, só que sem entender. Elas só estão a criar mais amarras para a sua vida. Elas só estão a caber mais em caixinhas. E ali não é evolução, amores. Ali não é felicidade. Ali não é expansão. Não é nada daquilo que vocês sonham. Então, como é que querem estar a viver o sonho se não estão dispostos a fazer o caminho? Sabrina está a dizer, exato, devia ser ao contrário, vou evoluir para os meus filhos evoluírem e estão a pôr uma responsabilidade numa criança, uma carga energética. Sim, porque nós aprendemos por ressonância e o Inner Dance, quem vem fazer o curso, entende o quão é importante os neurónios de espelho. E eu, nas sessões, eu sou o neurónio de espelho de cada pessoa que está deitada, porque eu acabo por entrar em ressonância, a pessoa conecta-se comigo ou eu conecto-me com a pessoa, e somos o espelho. E é assim que nós aprendemos também. As crianças olham para os adultos e percebem como é que eles caminham. E aos poucos elas começam a evoluir. E é exatamente aqui. Qual é o exemplo que os pais estão a dar? Eu não vou evoluir por causa dos meus filhos. Então entendam, se vocês evoluírem, se vocês cuidarem de vocês, de facto as crianças vão também. Mas deixe só aqui para questionar, porque para mim não é muito mais do que as crianças. É todas estas desculpas que a sociedade ensinou e que a malta não questiona. E se me disserem assim, olhem, eu posso-vos contar a minha história. Eu antes de me despedir, eu despedi-me em outubro. Eu em dezembro ia fazer o curso de Reiki e em fevereiro eu ia para a Amazónia 10 dias, mas eu tinha tirado 15 dias de férias, não é? Já na altura, antes de me despedir, para ir para a Amazónia. E depois eu ia ficar muito condicionada nas minhas férias. Eu pensei, isto realmente não faz sentido. E quando eu me despeço, é que eu entendo, meu Deus,
que liberdade, o quanto eu me estava a condicionar numa caixinha, porque eu quando chego da Amazónia, vou ainda para Milão e para o Largo Como, depois fui um mês para Florianópolis, depois fico 15 dias para Berlim. Ou seja, eu decidi viver a minha vida com a liberdade que eu desejo. Eu não estou a dizer para toda a gente fazer isso, só estou a dizer para questionarem que histórias é que estão a colocar a si próprios para não evoluírem. E quando me perguntam assim, mas o que é que são as histórias? É aquelas crenças que vocês estão a acreditar. É aquilo que vocês querem mostrar ao outro ou querem justificar ao outro o porquê de não evoluírem, ou o porquê de não cuidarem de vocês, ou o porquê de não fazerem um curso ou não fazerem uma viagem. Por exemplo, na Amazónia, nesses 10 dias de retiro que eu fui, metade das pessoas tinham filhos. E tivemos 10 dias sem acesso à internet. Todos os participantes que estavam lá com filhos tinham que confiar que estava tudo certo. Só que eles sabiam uma coisa, a sua evolução era muito mais importante. Eles sabiam que os filhos iam ser inspirados para dizer, ok, a minha mãe ou o meu pai teve coragem de olhar para si, teve coragem de fazer os trabalhos energéticos necessários. Esta era a informação. E às vezes o facto de nós vivermos numa caixinha e não termos essa visão do que é possível ou não, acaba por nos fechar ainda mais. E quando eu digo, aqui a Tamara a dizer a verdade, e quando eu digo, vão viver novas experiências, é nesse sentido. Vão efetivamente conhecer novas realidades, vão abrir a vossa visão, porque há muitas pessoas que vocês se podem inspirar para questionarem e começarem a largar essas desculpas, porque essas desculpas para algumas pessoas são mesmo verdades absolutas, são verdades totalmente cristalizadas e é preciso ser olhadas, porque já no outro dia alguém estava-me a dizer que fez o curso comigo, mas eu queria um diploma. A crença era, eu só sou aceite se eu mostrar o diploma. Pois outra menina que também vem da Suíça também me estava a pedir um diploma. Eu disse, querida, eu não vou dar diplomas, porque aqui é um processo muito interno. Cada um vai reconhecer o seu potencial. Então aqui é para nós começarmos a conectarmos a essa liberdade, a essa sabedoria interna, a esse conhecimento. Não é um diploma. Um diploma como estes que eu tenho atrás, porque alguns já foram queimados, mas ainda tenho aqui alguns que pelo menos vou começar a guardá-los, é muito... não vai definir. Não é, e estes diplomas estão aqui, já nem é de Reiki, não é? Eu já nem faço Reiki, mas não vai definir quem eu sou, porque isto é uma egrégora e eu vou estar conectada sempre àquela energia. E se eu quero ter o meu negócio de liberdade, de expansão, não é um curso que me vai definir, não é o curso de Inner Dance, não é o curso de Reiki, não é o curso de nada, é simplesmente as transformações na minha vida. Então, eu faço sempre este convite. Se vocês querem vir trabalhar comigo, vocês vão trabalhar numa energia livre. Eu não vou estar a passar um diploma para vocês voltarem à caixinha. Para dizerem assim, eu posso fazer sessões de Inner Dance porque a Elisa disse. Não, tu podes fazer sessões de Inner Dance porque tu sentes que tu podes fazer sessões de Inner Dance. Eu antes de tirar o curso de Inner Dance, eu já ativava pessoas. Eu só quis tirar o curso de Inner Dance porque eu também sou mental e queria perceber mais o processo. Agora, a sabedoria interna, ela é maravilhosa e é por isso que temos que acedê-la. Só que para isso há que libertar essas histórias, há que libertar este controle mental de que é ok a quantidade de desculpas diárias que nós dizemos a nós próprios, a quantidade de histórias que nós contamos. E quando vocês veem, como eu tive uma cliente na segunda-feira e ela, passado 3 dias, faturou 10.000 euros no seu negócio, desbloqueou uma série de coisas e esgotou eventos em 2 horas. Quando vocês veem estas partilhas a acontecer, sabem o que é? A pessoa deixou de contar a história que ele imitava. Porque quando me começam a contar histórias, eu começo logo, isso é uma história. E essa cliente era muito engraçada, dizia assim, e foram 2 horas de sessão de Inner Dance Online, 1 hora a conversar, tá? Só. E a pessoa dizia assim, mas eu não posso por não sei o quê, isso é uma história. A seguir eu continuo, é uma história, vais-me contar a verdade? Vamos começar a ir à origem ou ainda vamos estar só na história?
Então há um ponto que a pessoa cansa-se de contar-me histórias a mim, porque eu sou muito implacável nisso, que é, isso é uma história, isso é uma história, isso é uma história. Então quando ela percebe que está-me a contar uma história só porque ela tem medo de olhar para aquele processo, porque ela tem medo de ir à origem, não há como. Ela vai abrir. E por isso é que as pessoas que fazem sessões comigo, e este é o truque, isto é um dos truques, por isso é que quem faz sessão comigo consegue ter resultados muito rápidos, porque é fácil para mim perceber que a pessoa só está a contar uma história, porque toda a gente tem um potencial enorme. Só que quando não estão prontos, ou quando acham que não estão prontos, elas cristalizam ali e ficam. Então é preciso esta conversação para dizer assim, querida, isso é só uma história. Então vem para a tua verdade, porque a mente só quer proteger, mais nada. Ela está, e ela tem que nos proteger, não é? Porque nem sempre nós vamos ter noção do risco, e por isso é que eu digo, questione, não é? Eu vou de férias agora sozinha, na terça-feira. Como é lógico, o medo vem comigo, não é? Como é lógico, eu nem fiz a mala, nem nada, não é? Porque eu continuo aqui a perceber, porquê que tu vais? Eu não sei, mas eu vou perceber lá à frente. Claro que eu sinto, não é? Eu senti em ir e tudo fluiu para. Mas só quando eu viver a experiência é que eu vou ter consciência porque é que eu quis ir de férias sozinha para aquele sítio. Então ainda não fiz a mala, ainda não... E eu já vou daqui a 2 dias. Mas para dizer o quê? Eu libertei a história. Eu só aceitei. Sentiste? Vai. Agora, eu podia estar a contar imensas coisas. Eu não quero ir porque tenho medo de ir sozinha. Eu não quero ir porque tenho o... Porque eu não sei o que é que me espera. Só que a questão aqui é, eu sei que o medo vai comigo. Eu faço o convite ao medo para continuar. Porque eu vou para uma situação nova e eu preciso que ele me alerte para todas as questões, todos os perigos que podem acontecer. No entanto, quando eu sei que eu estou segura para dar o próximo passo, aí ele vai ao meu lado no carro, mas ele não toca no guiador. Ele pode me informar e eu vou questionar, faz sentido ter este medo ou não? E se nós não nos questionamos sempre, nós não vamos sair da zona de conforto, nós não vamos sair da caixinha. Então quem está aqui, que quer expandir e quer evoluir, lembrem-se sempre, existe sempre mais uma opção. Existe sempre mais uma possibilidade, porque o universo é de infinitas possibilidades. E lembrem-se sempre que às vezes é só preciso ir à origem para perceber o medo, mais nada. É só preciso desconstruir essa peça do Lego e colocar outra e vocês já vão. E por isso é que é importante este relacionamento convosco próprio. Porquê é que está a impedir isto? Qual é que é o medo? Porquê é que se está a pensar sobre este assunto? Só que é preciso estar em cima da mesa, esta comunicação connosco. É preciso este namoro diário que muitas pessoas não querem. Então não é possível conseguirem expandir e terem uma vida muito calma, tranquila, maravilhosa, consciente, se não há este relacionamento, porque o consciente coletivo é bem forte e nós não temos atenção, nós vamos no efeito dominó. Um cai e toda a gente cai. E foi muito fácil perceber isso na pandemia. E aqui é igual. Se eu digo, eu não me vou despedir porque tenho contas para pagar. Oh, querida, é que eu às vezes só digo, mas isto é para ti, não é para mim é-me igual. Simplesmente estás a dizer assim, eu não quero evoluir, eu quero continuar aqui. Porque se a pessoa diz assim, ok, mas que opções é que eu tenho então mais? Eu posso mudar para um emprego e ainda ganhar mais? Eu posso criar o meu emprego? Quais são as opções que estão aqui em cima da mesa? Porque o universo é de infinitas possibilidades. Porque se efetivamente eu não estou feliz neste trabalho, então vamos analisar. Eu não vou só conformar porque sim. Eu quando estava no meu emprego antigo, como gestor de produto, eu não ganhava mal, mas eu também tinha as contas para pagar, como é lógico. Eu estava a viver na granja, num apartamento que eu estava a pagar, tinha alugado e eu não tinha carro meu porque eu tinha carro da empresa. Os últimos 5 anos tive carros da empresa, então eu não tinha um carro. Claro que quando eu me despeço eu tive que comprar um carro. Então eu dupliquei as contas para pagar. Porque eu tinha a casa alugada, depois comprei o carro e depois eram os seguros, era não sei o quê. Eu nem sabia que ficava tão caro
ter um carro, sabem? Mas isso não era impedimento para mim. Claro que eu ia dar um jeito, claro que eu ia conseguir, porque eu quis. Porque a partir do momento em que eu me despeço, não é? Eu tomo uma decisão. Ou que eu me quero despedir, eu tomo uma decisão. E eu vou-me despedir e acabou as histórias da mente. Porque até então, sabem qual eram as histórias da mente que eu dava? Era: como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou estar tanto tempo sozinha em casa? Porque eu não adoro trabalhar em casa, mas eu fazia esta questão. Porque como é que eu vou estar tanto tempo em casa sozinha a trabalhar, enfim? Ou eu vou trabalhar em quê? Ou será que é possível? Será que eu tenho esses dons? Será que eu estou à altura? E eu fiz estas perguntas todas a mim própria. Por isso é que eu só me despedi quando chegou um ponto que eu disse: basta, eu já não consigo mais estar nestes estados de infelicidade. E o que eu sinto é que há muitas pessoas que o estado de adormecido, aquele estado confortável, a zona de conforto, apesar de doer, ela é bem confortável ainda. Parece que as pessoas se anestesiaram à dor e aceitam a frustração, a preguiça, a tristeza, a raiva, quer dizer, muito menos, não é? Porque nós viemos aqui para ser felizes. Só que se vocês querem viver uma vida leve, calma, tranquila, é magia total do universo, de sincronismos, de coincidências que eu amo na minha história, na minha vida, temos que ir para um lugar de verdade. Temos que ir para um lugar de já nada é culpa dos outros. A culpa já não é das contas a pagar, a culpa já não é do país que nós estamos, a culpa já não é do Estado, a culpa já não é do vizinho, já não é do trânsito, já não é dos filhos, porque já não existe culpa, existe a experiência que eu preciso viver e eu vou assumir a responsabilidade pela minha vida. E aqui nós estamos no adulto e já estamos a sair da criança. Só que é necessário isto, de que eu assumo a responsabilidade da minha vida. Simplesmente foi a energia que eu escolhi entrar, simplesmente foi a energia que eu quis estar, simplesmente foi a experiência da vida que eu quis viver. E agora, por algum motivo, eu decidi ir para outro lugar. Se eu não estou feliz com algo na minha vida, eu estou sempre a analisar várias estratégias para eu ficar melhor. Estou sempre a analisar várias estratégias. Digo muito ao universo: mostra-me mais soluções. Mostra-me mais. E, sinceramente, eu venho de um lugar em que eu sou muito pouco criativa. E neste momento eu já olho para mim e digo: meu Deus, tanta criatividade tens em ti. De onde é que isto veio? A minha criatividade veio daqui. Quando eu deixo estas desculpas, quando eu não tenho consciência de mais opções, porque o que eu sinto às vezes falta mais pessoas ao meu lado para eu ver mais exemplos de expansão, mas no entanto, mesmo não tendo assim tantas pessoas, o universo mostra-me mais soluções, porque eu digo isto: eu estou comprometida com a minha evolução, então o universo mostra-me, e por isso é que eu vivo novas experiências, e por isso é que eu gosto de trabalhar fora da espiritualidade, digamos assim. Eu gosto de fazer caminhadas, ou gosto de fazer a escalada, ou gosto de experimentar danças, porque estas coisas que eu faço fora dos cursos, fora dos retiros, fora disto tudo da minha vida mais espiritual, digamos assim, é que mostram à minha mente que eu quero fazer novas experiências e que eu estou pronta. Ou esta viagem, mais uma viagem que eu vou fazer sozinha, não é? Eu estou pronta, eu quero viver novas experiências, universo, mostra-me o que é que vem aí, porque já sei que dá sempre filme, livro, o que seja, não é? Já sei que dá sempre para rir, mas só vivendo novas experiências. Já no outro dia fui visitar uma das casas. E é engraçado que as casas que eu tenho ido visitar é tudo de terapeutas e eu assim fico lá imenso tempo a falar com as pessoas. E essa casa, a pessoa queria renovar a casa, ou seja, ela queria ressignificar o tema da casa, a energia da casa, e queria colocar a casa mais para terapeutas, até para cursos, enfim, mais nesse sentido e não tanto para a energia que estava agora. E a pessoa não tinha percepção da quantidade de coisas que podia fazer naquela casa. Claro que eu tenho, porque eu já fui para muitos sítios, não é? Eu já fui para sítios de retiros, eu sou muito curiosa, eu já sei aquilo que eu gosto como cliente de terapias, porque eu já fiz imensas terapias. E porquê que eu sei? Porque eu me permiti viver.
E a vida é muito para além dos livros, é muito para além do Instagram, é muito para além das séries, ela é muito para além dos filmes. A vida e a espiritualidade, elas andam de mão dadas, porque é um caminho diário. É quando eu estou a dizer sim às novas experiências, é quando eu estou a dizer sim à minha verdade, é quando eu estou a dizer sim à minha vida, é quando eu estou a dizer sim àquilo que me faz feliz, é quando eu estou a dizer sim àquilo que me faz prazer. É que é só sobre isto. Então, a malta que quer crescer e que quer expandir energeticamente é encontrar uma vida que lhes dê felicidade. Hoje é um domingo e eu estou aqui a trabalhar convosco. E hoje de manhã fui fazer conteúdo, não é? Fui também para aqui, fui meditar, fui estar calma, relaxada na natureza. E agora à tarde eu fui para um café calmo também. Trabalhar, lançar as coisas que estou a lançar, não é? Porque eu estou a lançar hoje o Inner Dance de Lisboa, que é dia 25 de Fevereiro, já posso aqui deixar no ar. E sabem, é um gosto. Eu estou aqui super calma convosco e ao domingo eu nem costumo trabalhar, digamos assim. Mas hoje eu senti e está tudo bem. Porque eu estou feliz, sabe? Tipo, tá tudo certo. Porque eu não estou a fazer por obrigação. Se fosse por obrigação, eu já não estava aqui, não é? A live, supostamente, eu disse que era meia hora, ia terminar às 7h30 e já passou das 7h30. Porque é um gosto para mim. Então aqui não há historinhas e eu assumo a minha verdade, eu assumo, e eu quero, não vou dizer, ai meu Deus que seca, vou ter que ir fazer a live ou o podcast, porque eu estou a gravar diretamente para o Spotify também. Eu podia estar aqui com estas histórias, mas não, porque eu faço aquilo que eu amo, eu faço aquilo que eu gosto. E aqui já não há desculpas. Quando eu entro no campo outra vez energético das desculpas, aí eu volto a questionar. Ok, universo, então mostra-me mais uma opção. Então mostra-me algo mais. É só sobre isto. E é entrar na verdade. Eu não quero ir ao curso. Ponto. Em vez de dizer... Há aqui uma coisa muito importante. Quando eu digo assim, quando eu justifico a minha vida em prol do outro, ou eu aponto o dedo a alguma situação, o universo não consegue abrir para mim. No sentido que, se eu digo assim, olha, universo, eu não vou tirar um curso porque eu não tenho dinheiro. Então o universo sabe que eu estou a dizer assim, eu não estou preparada para o curso, então por favor não me dês dinheiro. E essas pessoas que se começam a desculpar, eu não vou ao curso, eu não vou à viagem, eu não vou mudar de trabalho porque eu não tenho dinheiro, elas vão continuar sem dinheiro. Porque assim elas vão continuar a alimentar a falta de responsabilidade para a sua vida, porque é exatamente essa energia que elas querem estar, mesmo que elas não tenham consciência. Então, se vocês repararem à vossa volta e virem as pessoas que dizem que eu não posso mudar de trabalho porque eu tenho contas para pagar e eu não posso viajar porque eu não tenho dinheiro, elas continuam sempre igual, sempre na mesma energia. E elas não atraem dinheiro, elas no limite atraem problemas que tirem o dinheiro, não é? É logo automático. Eu lembro-me, eu já fui assaltada, eu já contei, não é que fui assaltada, que me bateram e tal, mas eu já fui assaltada outra vez. Uma amiga minha, sem querer, deixou cair a minha carteira e eu depois cheguei a casa e eu já não tinha a carteira comigo e acabei por ir dormir e no dia a seguir fui à minha conta, a minha conta estava a zeros, porque eu tinha 2 cartões de multibanco com o mesmo código e as pessoas conseguiram então tirar-me o dinheiro da conta. Porque pelos vistos eu tinha códigos muito, muito simples, eu nem sabia, enfim. E sabem o que é que foi? Eu tinha ganho 500 euros num prémio da empresa. Só que eu sentia que eu não era merecedora. Eu sentia que não era merecedora de receber dinheiro. Imaginem eu a receber mais 500 euros na altura, o que é que eu podia fazer? Só que eu estava no não à vida. Eu não queria evoluir. E porque eu já não estava bem naquela empresa, mas se eu evoluísse, como é que era? Eu já não podia estar nas desculpas, porque eu reclamava e eu queria continuar a energia de reclamar. Então o dinheiro saiu da minha conta logo a seguir. Eu nem consegui investir em nada, nem comprei nada para mim. Não consegui aproveitar aquele dinheiro, porque eu continuava a reclamar. Eu não era merecedora. Então eu não estava na abundância. E eu já aprendi isto. Ok,
Eu respeito o dinheiro pode entrar, eu tenho uma boa relação com ele, nós vamos namorar, ele pode ficar o tempo que quiser na minha conta ou pode ser movimentado para outras coisas. Mas é só assumir esta responsabilidade, porque eu era essa que dizia, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro, eu não posso viajar porque não tinha dinheiro. E aqui há outra coisa ao mesmo tempo, que é, eu depois comecei a ficar presa neste pensamento. Por outro lado eu tinha viagens baratas que eu não queria ir, mas ia porque eram baratas. Ou eu fazia terapias de troca, porque era oferta, só porque era de troca. Vocês estão a entender? Só porque eu não gastava dinheiro. E isto aqui é outra prisão. Não é por ser barato que eu vou dizer que sim. E nem é por ser caro que eu vou dizer que não. Eu vou dizer que sim e que não se eu sentir de alma que faz sentido para mim. E eu não me apercebia o quão eu estava a alimentar este fluxo. Ok, mas é de graça. E depois, porque ultimamente eu tenho recebido muita coisa de graça. E eu comecei a dizer, ok, mas não é por ser de graça que eu tenho que dizer que sim. Ou não é só por ser uma viagem barata que eu tenho que ir. Se eu sinto que não é para eu ir. E estes são os insights que eu tenho trazido muito para mim. A base tem que ser sempre a mesma. Tu queres ou não? Faz sentido para ti ou não? É como esta casa que tinha aparecido. Não estava alinhada comigo por algum motivo, porque na semana anterior estava energeticamente, mas naquele momento já não estava. E ok, eu conseguia pagar na boa, era mobilada, estava top. Mas por algum motivo não era para ser. E não é por ser um preço que eu pudesse pagar, e não é por as pessoas me dizerem que está muito complicado, que ia ser difícil arranjar outra casa, que eu ia aceitar só porque sim. Não, isso era uma história que eu vos ia trazer. Não, porque se a minha alma não quer ir, eu sei que existe outra mais alinhada comigo. E antes eu não fazia isto. Eu dizia assim, não, ok, eu vou aceitar. E eu sinto que era a energia do contentar com migalhas. Eu já não quero contentar mais com migalhas. Não é? Eu quero ter acesso àquilo que realmente está alinhado com a minha energia e ponto. Então é muito isto. Essas desculpas que nós arranjamos só nos impedem de chegar à versão mais alinhada connosco, àquela pessoa que nós queremos viver. Só que nós nem nos apercebemos a quantidade de comandos diários que nós damos que nos afastam de nós. Olá, querida. Sim, a live vai ficar gravada. Eu também estou a gravar agora no formato podcast. Depois também podes ouvir. Obrigada. É muito engraçado esta parte. O que é que eu estou a dizer diariamente que me afasta do lugar que eu quero ir? E se vocês entenderem e questionarem todos os dias a forma como estão a pensar, vocês vão perceber que a vossa vida de sonho só depende da vossa decisão, da vossa forma de pensar e daquilo que estão dispostos a fazer para chegar lá. Porque se quiserem desistir à mínima coisa, efetivamente, bem-vindos às histórias. Vão continuar na historinha. E é bem desafiador este ciclo vicioso que se torna de vocês a contar histórias. Porque depois vão contar a história à amiga e a amiga vai dizer, pois é, tens toda a razão, é impossível, não é que era a história do... Se eu a dizer... Se eu quisesse entrar nessa vítima, porque é uma espécie de vitimização, tá? Quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu podia dizer assim às minhas amigas, meu Deus, eu não atraio nenhuma casa, está tudo tão caro. Ai, por favor. E eu vou entrar nesse sistema de reclamar. Não, eu não tenho livre reclamações nesta vida. Agora só de expansões. Não é? Dizer, universo, mostra-me o caminho, mostra-me a solução, porque eu sei que existe mais uma. Então mostra-me, é exatamente quando eu vou a um date que não corre bem. Eu digo igual ao universo, o próximo, manda ao próximo, porque eu funciono muito neste fluxo. Existe sempre mais uma opção, existe sempre algo mais, porque nós somos infinitas possibilidades. Então, o universo está aqui para nos mostrar que isto é possível. Então, não vamos fechar, vamos abrir. Não vamos aceitar qualquer tipo de informação que nós dizemos ou que o outro nos diga. Porque o outro, muitas vezes, também tem esta mentalidade fechada. E às vezes, mesmo pai, mãe, o que seja, nem querem o pior para nós. Simplesmente é na consciência que eles estão a dar determinados conselhos que continuam a ser historinhas.
E cabe a nós é que temos a responsabilidade de dizer se queremos comprar aquela história ou não. Cabe a nós decidir o que é que queremos para a nossa vida. Porque é responsabilidade. É só isto que é preciso. Eu sou responsável pela minha vida. Então, eu vou ser responsável também pelas histórias que eu me conto. E quando vocês veem, que, não é, que quem me acompanha aqui percebeu o quanto eu voei, não é? Porque toda esta história começou em março. Toda a minha expansão de negócio de março até agora, não, ainda nem um ano passou. O que mudou foi, primeira decisão, eu tomei essa decisão, disse ok, agora vamos, e depois eu deixei de contar estas histórias à mente. Não é? Porque as pessoas diziam assim, ai, vais para a Suíça, será que vais ter alguém? Eu vou para a Suíça e eu vou ter alguém. Não há como. E claro que eu 15 dias antes não tinha ninguém, tinha 2 pessoas e depois no dia tinha as 12. Ou quando eu fui para Paris, porquê é que vais trabalhar? Porquê é que vais lançar um Inner Dance? Mas isso faz sentido para ti? Faz total sentido. Eu quero facilitar uma sessão em Paris. Ok que eu marquei em cima da hora que ia para Paris, eu marquei para aí 2 ou 3 dias antes que ia passar uma semana a Paris e claro que eu só lancei o Inner Dance 7 dias antes ou 8. Mas eu tive 8 pessoas. E as pessoas não entendiam porque é que eu estava a fazer isso. Mas eu estava a desafiar-me. Porque eu gosto de entender essas infinitas possibilidades do universo. E então, é a minha forma de viver. E foi assim que eu cresci. Foi assim que eu evoluí. E quando eu digo, ok, era a mesma coisa que eu fiz um curso do Inner Dance, não é? Eu esgotei em dezembro. E vocês não estão a perceber a sala que era, o sítio, a cozinha, as pessoas que participaram, a cozinheira, mas fluiu tudo de uma forma tão incrível, tão maravilhosa. E se eu tivesse essa historinha da mente a dizer, se calhar tu não estás apta para fazer o curso, se calhar as coisas não vão correr bem, se eu tivesse nessa energia, as coisas efetivamente não tinham corrido bem. As coisas efetivamente não tinham sido tão alinhadas como foram. Então, não é como agora eu continuo. Olha, de 15 a 18 de fevereiro eu vou ter uma sessão um curso de Inner Dance, uma imersão de Inner Dance. Então eu continuo ali, meu Deus, as pessoas já entendi a base. As pessoas que se estão a inscrever são aquelas pessoas mesmo fofas, queridas, assim, um amorzinho. E eu sei que quem vai se inscrever mais, porque eu já estou a sentir, vai continuar neste nível de fofura. Ou seja, mulheres extremamente masculinas não vão participar nesta sessão e nota-se, porque à medida que o grupo está a formar, essas mulheres mais masculinas provavelmente irão para a terceira edição. Nesta não, nesta já se nota são tão queridas, tão fofas, então vamos trabalhar de certeza mais esta energia feminina, mas claro que podemos trabalhar uma energia masculina da ação, porque provavelmente estas mulheres estarão mais na inércia, na procrastinação. Então aquelas mulheres que fazem tudo provavelmente não chegarão a este Inner Dance, a este curso, porque tudo é por ressonância. E o grupo é que lidera o tema. Mas eu não invento desculpas aqui. Ok, como é que eu vou fazer, como é que eu me vou desafiar, como é que eu vou pôr a minha criatividade para lançar este curso? Eu não entro na energia da derrota, eu entro na energia de que, ok, o universo vai-me mostrar mais possibilidades. E então, quanto mais eu me desafio, não é? Agora já quero lançar outro curso online. Ele ainda não está, ele já devia ter sido lançado, ele não foi, porque eu ainda não canalizei. Quando eu canalizar, quando for o momento, eu vou lançar. Então, para tudo existe este tempo divino, mas sem historinhas da mente. Ser assim, ok, tudo está a acontecer porque eu estou a assumir o controle. Sou eu que estou a conduzir o meu carro e eu estou a perceber a história toda. Então eu sei que naquele momento a informação vai chegar. E ponto. E é viver assim, nesta confiança, nesta fé. Claro que isto tem a ver com o feminino, mas ele é preciso estar aqui presente. Porque o que eu estou a sentir muito, e por algum motivo eu estou a trazer este assunto hoje, e por algum motivo pode-vos estar a impactar, porque talvez quem está aqui a ouvir está a dizer assim, basta das historinhas. Basta de estar aqui a contar histórias que me estão a impedir de evoluir. Porque não é, o outro consegue e eu não consigo, o outro é mais fácil para o outro, não é? Porque há pouco estavam-me a dizer que eu conseguia
estava a esgotar eventos porque não tinha filhos. Eu fiquei assim a olhar e disse, meu Deus, eu estou a esgotar eventos porque eu quero ser mãe, né? Eu já estou a entrar nesta energia de inspirar os meus filhos que não nasceram, né? Eu já estou nesta energia de ter liberdade de emprego, de trabalho, para quando tiver filhos eu poder levá-los à escola e ir buscá-los, não é? Eu estou bem consciente do meu processo, muito menos. E acho muito engraçado as pessoas quererem tirarem a sua responsabilidade e dizerem que no outro é mais fácil porque... E eu era uma dessas pessoas agora aqui. Eu dizia assim, o meu negócio podia dar-nos... Ok, então, bora lá, porque eu tenho que partilhar isto. Antes de dar o salto, em 2022, porquê é que o meu negócio não andava para a frente? Porque eu tinha colocado na minha cabeça que, primeiro, eu não tinha pais ricos. Logo, era bem mais desafiador eu conseguir lançar o meu negócio porque eu não tinha fundo de maneio, digamos assim, para investir no marketing, para investir em sites, enfim. Então, como eu sentia que se eu tivesse pais ricos, primeiro eu tinha percebido, conseguia entender como é que eles faziam dinheiro. E depois, já tinha esse dinheiro também para investir e eu não tinha. Então, para mim, eu acoplava-me àquilo e dizia... Vítima, eu não posso, eu não estou a dar um salto de negócio porque eu não tenho pais ricos. Porque se eu tivesse pais ricos, eu já estava lá na frente. Juro por Deus que eu dizia isto. Depois comecei a fazer então mais trabalhos energéticos com os meus pais e percebi que realmente eu tenho os melhores pais do mundo e que não era sobre isso. Então, o que é que era? Porque eu ainda não estava preparada, não vale a pena. Quando eu me despedi, eu já estava preparada, mas eu ainda não estava preparada para... Estava preparada para sair, eu estava preparada para entrar no meu caminho, mas eu não estava preparada ainda para fazer dinheiro. Ai meu Deus, e se eu tivesse sucesso? Era um drama. E eu assustava-me com o meu poder. Essas coisas todas que nós contamos a nós próprios, nem sei porquê. E então, não sei porque é que não é aceito na sociedade as pessoas estarem livres no seu poder pessoal. Ainda não entendi muito o porquê disto. Qual é o problema aqui? E então, o que é que eu dizia? Eu não consigo expandir o meu negócio porque eu estou solteira. Porque se eu estivesse a namorar, eu tinha a energia masculina do meu namorado e eu dava um salto imenso. Eu pensei, meu Deus, que loucura! A responsabilidade que eu estava a pôr no homem, no meu namorado ou no marido ou o que fosse, como se fosse ele o meu salvador. E eu vivi tempos assim, a dizer às pessoas que namoravam, que estavam casadas, porque para ti é mais fácil, porque tu estás neste lugar de teres essa estrutura do masculino, teres essa estrutura do feminino, mas eu contava uma história que vocês não estão a perceber, para tirar esta responsabilidade de mim. Então era tudo mais fácil para quem namorasse. E hoje eu entendo que, imaginem, os casais realmente quando estão juntos e se querem e estão alinhados é uma expansão incrível, mas há muitas pessoas que até quando estão juntas perdem o brilho, perdem a luz. Não sei se vocês já repararam, há pessoas que quando começam a namorar acabou, elas praticamente deixam de existir e nota-se mesmo uma perda de brilho, de expansão. Então as coisas não são assim, elas são o que nós queremos que elas sejam porque nós temos esse poder. E eu queria acreditar que se eu tivesse um namorado era assim que eu ia expandir. Então imaginem, eu estava tipo sentada à espera que ele aparecesse e provavelmente até podia aparecer alguém que até me fosse desviar mais do meu trabalho. Porque eu não tinha consolidado, porque eu não tinha integrado totalmente aquela energia de que eu queria que o meu negócio andasse para a frente. E de certeza que se eu estiver aqui a pensar, ainda mais histórias eu contei a mim própria, tá? Não foram só estas duas, não era só o facto de não ter pais ricos, nem o facto de não ter namorado. E provavelmente o facto de não ter uma casa assim alinhada comigo, ter assim uma base, uma estrutura, enfim, sei lá, ou por não ter mais dinheiro. Era quase como é tudo muito mais fácil nos outros, porque depois às vezes eu também começava a olhar para quem já estava há anos, quem já estava no topo, porque é muito fácil, né? Olhar para quem já está longe, olhar para o Porsche quando eu sou um Fiat, mas eu não posso, quer dizer, eu posso fazer isto, mas ainda é uma energia está muito longe, não é? Ainda existe um caminho para chegar lá. Então eu sentia que em 2022 eu boicotava-me constantemente, porque tudo era uma desculpa para não evoluir e por isso é que eu sinto que eu agora sou muito boa a entender as histórias dos outros, porque eu também contei muitas histórias a mim própria,
não é? Contei muitas histórias para demorar a despedir-me da indústria farmacêutica, contei muitas histórias para, para criar o negócio, contei muitas histórias, porque depois tudo era uma questão, eu não sabia o que eu havia de fazer, eu não sabia como é que eu ia trabalhar, se eu ia fazer sessões individuais, tudo era uma questão, tudo era um drama, vocês não estão a perceber. Então depois do primeiro curso de Inner Dance é que o drama aumentou, porque eu aí tive que entrar num campo de verdade. Então eu lembro que eu tirei em 2022, em novembro, o curso, a imersão, e esse dezembro e o janeiro e o fevereiro foi o caos. Porque eu sentia que, não é? Eu tinha ido fazer 7 sessões, eu ia para o campo de verdade, de responsabilidade, só que eu queria continuar na vítima, não deu. Eu crashei. Ali foi quando eu entrei no meu limite. Já não dava mais. E foi aí, em fevereiro, que eu disse assim: chega, basta, e em março que eu entro com tudo. Porque não havia mais hipótese. Porque a partir do momento em que eu fiz tantas sessões de Inner Dance, em que é necessário, porque o Inner Dance traz essa verdade, né? Essa responsabilidade, eu já não conseguia sustentar a vítima, eu já não conseguia sustentar a desculpa, já não dava. Já me estava a levar outra vez para sítios de frustração, tristeza, então, ok, eu assumi a responsabilidade e a partir daí eu fiz o meu caminho e desafiei-me atrás de desafios e ainda continuo. Mas neste lugar de que tudo acontece por um motivo, eu sou responsável pela minha vida e eu estou a viver isto por algum motivo. Ponto. Tudo está a acontecer como tem a acontecer. Sem mais desculpas, sem mais histórias para a mente. E se ainda assim eu entro em algum lugar mais de vítima, digo logo, universo, mostra-me. Mostra-me o caminho, porque eu estou aqui a conduzir. Eu estou no carro. Então só dá-me mais clareza que eu vou. É só sobre isto. E eu sentia que eu no final esta última semana de janeiro, eu não ia estar cá. Eu sentia que eu ia para um sítio de sol. Sentia que isto ia acontecer. Só que não é só o sentir, é o fazer. Claro que houve um ponto que eu disse, agora vamos conversar. Para onde é que tu queres ir? Então comecei a fazer um brainstorming. Para onde é que tu queres ir? Porque para um sítio tu vais. Ponto. Já faz parte da tua história. E vais. E é preciso ter esta coragem, porque senão eu de repente já estou aqui na minha rotina de trabalho e não paro e digo, não, afinal estou bem aqui e não vou. Não, vou. Vou porque existe esta história para mim que eu quero que vai ser vivida, porque vai fazer parte do meu processo de evolução. Então eu só vou. E antes talvez eu não assumisse, tinha que ser assim como quando foi a Turquia, tinha que ser assim uma coisa bem assolapada para eu não conseguir dizer que não. E neste momento eu já digo, não, faz parte da minha história e eu vou fazer essa viagem. Ou faz parte eu ir à Suíça, talvez em março eu vou à Suíça. Mas a responsabilidade é minha, já não vou estar a dizer, ai que seca, porque tenho que ir, ai que seca. Não, faz parte e vai-me fazer feliz, de certeza. Então eu vou. Eu vou me sentir animada, então eu vou. E eu vou inspirar também outras pessoas a viajar sozinho. Então eu vou. E vou, terça-feira, e vou. Então é muito não sei, para finalizar era. Obrigada, Juliana. Para finalizar, era muito este o meu desejo de quando vocês sentirem que estão a contar histórias e que essa história está-vos a afastar, quando sentirem que estão a dizer assim, não, eu não quero evoluir, eu não vou viver essa experiência porque eu não tenho dinheiro, ou porque tenho contas para pagar, ou porque tenho filhos, ou porque o meu namorado não deixa, ou porque os meus pais não concordam. Quando vocês sentirem que estão, porque também há essa que me perguntavam, que era, quando eu me despedi para esta área, não é? O que é que os meus pais achavam? E eu só perguntava, mas eles têm que achar algo? Porquê? Sabem? Tipo, mas porquê que alguém tem que achar algo sobre a minha vida? E é porque começou a haver momentos que eu já ficava muito intrigada com certas perguntas que me faziam. Até lembro-me, olhem, quando eu estava na farmácia, isto pá, em 2016 eu estava a mudar-me para Lisboa, então eu estava no processo de sair da farmácia, porque eu também saí quase assim de um dia para o outro. E uma colega minha era assim, mas os teus pais vão contigo levar-te a Lisboa? E eu, então, mas porquê que os meus pais têm que ir? Eu tenho 25 anos ou 26 anos, é a minha vida. E eu faço aquilo que eu quiser. Ponto. É só sobre isto. As pessoas me dizem, mas tu podes fazer as coisas sozinho?
posso, mas eu tenho autorização para viver a minha vida, sim, da mesma forma que tu também tens autorização para viver a vida que tu queres, sem a opinião dos teus pais, porque os teus pais, eles vão ficar felizes com a tua felicidade e ponto. Não interessa o que é. E se não ficarem felizes, é um assunto que é deles, não é teu. Então não é por isso que tu vais deixar de viver a tua vida. Tá, meus amores? Então eu quis trazer também isto, que é, não achem que qualquer mudança que eu fiz na minha vida também não existam estas questões da sociedade. Só que eu sou a pessoa que eu durmo comigo todos os dias da minha vida. Eu como todos os dias comigo. Eu nasci há 34 anos e vou continuar mais não sei quantos anos comigo. Então, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. E sou eu que lido com as minhas frustrações, e sou eu que lido com a minha felicidade, e sou eu que lido com a minha sombra, com os meus demónios e com os meus pensamentos. Então, deixem-me viver a minha vida. Porque ninguém vai entender exatamente aquilo que eu estou a passar, ninguém vai entender os meus desejos de alma. E se entenderem, está tudo bem. Mas se não entenderem, também está tudo bem. Porque é muito pessoal, é muito individual. Da mesma forma que vocês. Por isso é que eu amo o Inner Dance. Porque a pessoa deita-se ali e vai entrar no seu processo. Ponto. Mas ninguém está a opinar de nada. Vai-se conectar àquela liberdade, vai-se conectar àquele dom, àquele poder. E é o processo dela. E entendam que cada vez mais as pessoas estão nos seus processos, nas suas histórias, e aceitem e respeitem, porque muitas vezes as pessoas estão a dar saltos que dói, estão a tomar decisões que dão muito medo. Então não julguem, levem mais amor, vamos começar a levar mais amor uns aos outros. Eu senti muito essa falta de amor há 2 anos atrás, quando eu me despedi. Eu não fui apoiada. E está tudo bem, porque eu conseguia fazer o meu processo na mesma. Mas tinha sabido melhor eu ter mais apoio, mais uou, que bom, tu tens essa coragem para mudar. Eu na altura era vista como meio louca, o que é que ela está a fazer, enfim, porque era tudo muito novo, não é? Como é que eu sou farmacêutica e de repente começo a falar destas coisas. Mas não tem que haver uma norma, não tem que haver o suposto, o script que toda a gente vai comprar em promoção e que é uma história para toda a gente. Não. Nós somos todos individuais e cada um pode ser a sua história. Então é só mais no sentido que respeitem a história de cada um, porque aquela pessoa sabe o que é que ela vai ter que encarar por estar a fazer diferente ou por estar a fazer igual, mas não interessa. Só levem mais amor, porque estamos todos aqui a evoluir, estamos todos aqui a receber informação para darmos saltos, e cada um é que sabe quais são as suas dores, e cada um é que sabe quais são os saltos que está a dar. E há pessoas que estão quase a dar o salto e desistem por medo do que o outro possa pensar. Imaginem bem o que isto é. Então, se nós todos dermos saltos, já ninguém vai ter medo do que o outro vai pensar, porque nós estamos todos a dar a mão e estamos todos a dar saltos, e este vira a nova normalidade. Passa a ser comum as pessoas viverem a vida dos seus sonhos sem terem vergonha de se exporem, de comunicarem a sua verdade, porque está tudo bem. Não é? E eu sei que eu posso estar a abrir estas portas para muitas outras pessoas, que é aqui, como a Cátia está a dizer, esta live deu mais aquele empurrão para viver mais uma decisão e vai dar certo. Então levem mais esta informação a outras pessoas. E foi quando foi o caso também do diploma que eu estava a falar, que a pessoa disse, mas no espaço pedem-me o diploma. E eu só disse assim, e que desta vez não vais fazer diferente? Vais só aceitar porque te estão a pedir um diploma? Não vais falar com essa pessoa para ela questionar se realmente é um diploma que te define? Nós vamos continuar a dizer só sim ao outro, mesmo que a gente já não concorde? Não, porque aquele outro também talvez precisa que nós digamos, olha, talvez já estamos a entrar numa era energética que isso já não é importante, que já não é o outro que me define, tá? Só que se nós continuarmos a dizer só amém, apesar de já não concordarmos, nós estamos a ser iguais, nós continuamos a alimentar essa corrente, porque continuamos a abrir espaço para que essa energia continue aqui. Então vamos fazer diferente. Se há algo que eu já não concordo, vou só transmitir, olha, e este ponto de vista, o que é que tu achas? Chama-se plantar a semente, depois a pessoa faz aquilo que ela quiser.
Mas não fechem as vossas ideias, não fechem aquilo que vocês acreditem, tá? Continuem a viver na vossa verdade e mostrem aos outros. É permitido vocês comunicarem na vossa verdade. E ninguém vos vai excluir. Tipo, se alguém excluir, está tudo bem. Vou encontrar outras pessoas. Há muita gente a despertar, mesmo muita gente. Então, vocês vão encontrar-se aí pelo mundo com outros tantos. E a beleza da vida é esta. Então, não se prendam, libertem-se disto para viver esta vida mais livre, sem estas histórias. Tá, meus amores? Agradeço muito esta live, este podcast já se estendeu mais uma vez, mas eu sinto que eu precisava trazer esta informação toda e desejo-vos então uma boa noite e muita, muita, muita expansão e obrigada por me estarem a ouvir e por começarem a questionarem-se então que histórias é que vocês continuam a colocar na vossa mente, que desculpas vocês continuam a dizerem para vocês próprios. Tá bem? Muito obrigada, boa noite.